Olá, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre hipóteses. Como que elas são construídas? Para que elas servem? São todos os trabalhos científicos que têm que ter a hipótese? Isso é uma grande discussão. Eu tenho observado que alguns professores pedem de cara a hipótese dos seus alunos e pedem que eles tenham hipóteses em suas pesquisas. Inclusive, tem professores que querem que cada objetivo específico seja acompanhado também de uma hipótese. No entanto, a gente tem que pensar o que é hipótese e principalmente que nem todos os estudos possuem hipótese e nem devem possuir. E por quê? Porque, como o próprio nome diz, a hipótese é um resultado que pode ser possível ou não no seu estudo. E você vai ter nesse estudo como metodologia a necessidade de comprovar ou refutar essa hipótese. Vamos esclarecer. Por exemplo, qual é a hipótese? O que pode acontecer se você comer uma dúzia de ovos ao dia? Então você vai investigar. Então, de acordo com a literatura, aumento de colesterol, estima-se que tanto faz isso, que se aumento de colesterol. Estima-se que possa fazer isso, estima-se que possa acontecer aquilo. Essa ideia do que vai acontecer se você fizer determinado movimento é a hipótese. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um estudo onde você vai comprovando ou refutando cada hipótese dessa. Outro exemplo que a gente pode dar. Pessoas estão muito acima do peso e fazem um exercício de alto impacto, como, por exemplo, a corrida. Quais são as hipóteses? O que pode acontecer? Eu vou na literatura, começo a investigar o que acontece do sobrepeso e alto peso nas articulações, vejo todas as possibilidades que pode acontecer, vejo o que acontece com os exercícios de alto impacto e aí, a partir desse estudo prévio, eu vou criar algumas hipóteses. Então, uma das minhas hipóteses, não minhas de estudo, tá, gente? Estou fazendo uma analogia aqui, tentando numa linguagem fácil para trazer essa conscientização de discussão aqui para vocês. Mas vamos lá. Uma das hipóteses é que essa pessoa com excesso de peso, uma sobrecarga X de peso, ao fazer um exercício de alto impacto, de tantos por cento de impacto, pode ocasionar uma lesão de X% nas articulações. Aí eu vou nomear as articulações. E aí eu vou fazer um teste, tá? Testando se essas hipóteses são verdadeiras ou não. Isso é só para ciência? Não. Todas as áreas eu posso ter estudos cujo eu apresento hipóteses. Então, por exemplo, a hipótese da associação, eu quero fazer um estudo de ciências sociais relacionando os afetos e as tecnologias, especialmente o celular. Então, eu quero saber as representações que o celular possui para uma determinada classe de social, por exemplo, ou uma classe de médica, né? Uma classe de área de pesquisa, enfim. Eu vou definir uma amostra. Minha hipótese é que as crianças de 10 a 12 anos têm um determinado comportamento com o celular. Já os adultos de tanto a tanto têm esse comportamento. Então, eu crio hipóteses prévias, tá? A partir do que eu encontrei na literatura, a partir de outros estudos, e o meu trabalho vai ser testar essas hipóteses. Se você entender isso, vai ficar bem claro, você vê que tem estudos que não têm hipóteses, porque no trabalho que apresenta hipóteses, que eu apresento essa hipóteses, eu já vou ter que ter ferramentas específicas, eu já estou direcionando a metodologia que eu vou fazer para testar essas hipóteses. Então, eu vou ter uma hipótese que vai partir de alguma coisa, de algum estudo prévio, e eu vou ter que testar essas hipóteses. Quando você fala de alguns estudos, especialmente qualitativos, aqueles que envolvem grupo focal, por exemplo, eu vou fazer um grupo focal e vou aplicar uma determinada investigação. Quando você fala desse tipo de estudo, ou grupo focal, ou até mesmo entrevistas por roteiro, ou pesquisas com profundidade, quando você fala de estudo qualitativo, você está buscando emergir das falas, você está buscando identificar o que não está identificado. Então, tanto é que a pessoa fala assim, eu vou criar a categoria prévia de análise. Geralmente, você imagina algumas categorias, mas a partir
partir do momento que você tem ali naquela fala as palavras que vão emergindo, a profundidade de questões que você não tinha pensado, essa investigação com profundidade para saber o que acontece naquele grupo, aí você vai entender o que você tem a mais. Por exemplo, uma vez nós estávamos investigando um determinado sabonete, um pouquinho mais acima, né, da classe, da maioria dos sabonetes, e ele, de repente, só que a gente percebia que o consumidor comprava e voltava, demorava para voltar. Então, nós fomos fazer uma investigação específica. E o que aconteceu? Nós não tínhamos como traçar por quê, quais são as hipóteses. A hipótese é que o sabonete rende mais, mas não seria o caso, porque ele tem uma hidratação, o sabonete caro, e aí a pessoa coloca com outro, então tinha essas hipóteses. Mas a ideia, numa pesquisa qualitativa, era essa investigação com profundidade, trabalhar onde você não está enxergando, onde não tem hipóteses. E nas investigações, nas conversas, nas linhas de rodas, a gente percebeu, uma das pessoas que foram entrevistadas falou que ela gostava do sabonete por causa do saquinho que vinha o sabonete, e ela usava o sabonete para deixar dentro da gaveta. E aí uma foi concordando, a outra foi concordando, a outra foi concordando. Ou seja, nós descobrimos através dessa entrevista, que eu tô dando assim um exemplo bem simples para todo mundo entender, que as pessoas usavam o sabonete ou usam o sabonete além da função do sabonete, que, assim, na função normal, né, que a gente pensa que o sabonete é para tomar banho, ou lavar as mãos, ou lavar o rosto, mas nesse caso, elas tinham, né, esse grupo de pessoas investigadas tinham apropriado outras funções, outros sentidos para aquele sabonete específico. Mas o que essas entrevistas trazem de contribuição? Podem trazer muitas coisas daquilo que não se enxerga. Uma entrevista com profundidade, ela tem justamente esse objetivo de enxergar além da hipótese. Um outro exemplo que eu posso dar, fácil para você compreender, como você sabe, hoje a tecnologia ela está dominando, todo mundo tem aplicativo para tudo, todo mundo está acostumado de usar aplicativos, e uma pessoa quis compreender se as pessoas usariam um aplicativo para buscar elementos para enterro, no óbito, né? Na pesquisa com profundidade, na pesquisa qualitativa, nós percebemos que quando você faz uma pergunta fechada, se a pessoa buscaria os elementos que precisa para preparar um funeral no aplicativo, a pessoa fala que sim, porque todo mundo usa aplicativo para qualquer coisa. No entanto, na pesquisa com profundidade, quando foi levantado se já perdeu algum parente, como que a pessoa se comportou, o que você pensou na hora, nós percebemos, ou as pessoas deixaram emergir que, pensando bem, aplicativo se usaria para um monte de coisa, mas que elas não se sentiriam confortáveis e nem teriam frieza para buscar elementos nesse momento da morte. Isso foi uma coisa muito interessante, porque posteriormente, né, isso faz alguns anos, nós chegamos a ver até algumas pessoas que tentaram investir nesse setor via aplicativo, via tecnologia, e realmente parece não ter virado muito. Não cheguei a acompanhar tudo, mas não teve uma adesão tão forte quanto a pessoa gostaria. Então, a gente vê que a pesquisa com profundidade, ela, no sentido qualitativo, que busca essa profundidade na imersão das falas daquilo que não se enxerga, justamente não tem como testar a hipótese, porque a hipótese você vai testar. Aquilo é assim, a possibilidade é que seja assim ou não seja assim. Então, geralmente os questionários são fechados. Quando você fala de hipótese, é bem provável que você penda para o lado quantitativo de investigação, ou ainda, mesmo que não seja quantitativo, possa ser experimental, possa ser alguma outra coisa laboratorial, outra metodologia, mas você vai estar trabalhando com outro viés de pesquisa. Então, a hipótese, ela vai servir desde que o seu estudo tenha essas hipóteses claras, estabelecidas, e você vai testar. Por exemplo, eu pego um comportamento de um consumidor americano de uma classe X e a hipótese é que aqui no Brasil não funciona assim, e vou pegar o mesmo estudo dessa mesma ferramenta já validada e vou aplicar aqui. Então, a hipótese é que no Brasil não funciona assim por causa disso que está constando na literatura. Hipóteses são para ser testadas. Se o seu interesse não é testar a hipótese, o seu estudo não vai abranger
hipótese, certo? Eu espero ter esclarecido essa questão das hipóteses. Tentei colocar alguns exemplos bem coloquiais aqui para a gente começar a construir essas especificações. É claro que tem professor que não vai concordar comigo, vai falar que todo trabalho tem que ter hipótese, mas a ciência está aí para a gente estudar, pesquisar, pensar, discutir e refletir. Não esquece de deixar seu comentário, se inscrever nas redes sociais, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Um abração e até a próxima!